ministros extraordinários da Sagrada Eucaristia, estimados coroinhas, animadores do campo, Dona Lourdes, da liturgia, queridos jovens, pastoral do dízimo, pastoral do acolhimento, meu querido povo santo de Deus e por Deus amado. Estamos celebrando hoje no calendário litúrgico da Santa Madre Igreja a dedicação da Basílica do Ladrão. E tantas e quantas vezes na história de fé nós já celebramos esta data e não compreendemos ainda o que ela significa para nós. Sabemos que o cristianismo, nos 3 primeiros séculos da nossa era, teve uma dificuldade muito grande de se firmar. Era compreendido como uma seita, e uma seita muito perigosa. Jesus Cristo conviveu os 33 anos conosco, implantou então esse novo modo de vida, essa filosofia sobre o amor, e pediu que os discípulos dessem continuidade. Mas na tentativa de firmar o cristianismo como uma religião, nós sofremos muito. Os 3 primeiros séculos foi de muita perseguição, martírio e sofrimento. Só que no ano 314, o imperador de Roma, Constantino, começou a construir um grande templo. Do ano 314 ao ano 335, ele construiu essa grande igreja. E por influência de sua mãe, que já seguia Jesus Cristo, já era cristão, então ele oficializou o cristianismo como a religião do Império. Aí sim, depois que Constantino oficializou o cristianismo como a religião do Império, aí o que era perseguição passou de fato a ser facilidade no que diz respeito à propagação da fé e à adesão à pessoa de Jesus. Pois este templo, edificado por Constantino, é justamente a Basílica do Ladrão, que tornou-se a importância a primeira catedral no mundo. A primeira catedral no mundo. E hoje é a Igreja Catedral de Roma, é a Igreja do Papa Francisco, é a Catedral do Papa Francisco. Que analogia nós podemos fazer deste ato da dedicação da Basílica do Ladrão com a primeira leitura que nós proferimos nesta Santa Eucaristia? Entendamos, na visão profética e apocalíptica de Ezequiel, do templo jorrava uma água, e por onde essa água passava, brotava vida. Por onde essa água passava, renovava todas as coisas. Essa vida nova, compreendida então a partir da água, é justamente a doutrina que nós recebemos da Igreja de Roma. Quando o Sumo Pontífice escreve uma encíclica e propaga para todo mundo, nós não podemos entender de forma diferente da vida que se renova, da família que se edifica e dos novos seguidores de Jesus Cristo. Então continua sendo o ensinamento da Escritura, o ensinamento do magistério e o ensinamento da doutrina cristã, essa vida nova, capaz de suscitar em nós um seguimento verdadeiro à pessoa do Divino Mestre Jesus Cristo.
sabendo então o sentido histórico e a importância que tem a igreja de Roma para o mundo, nós queremos falar de um segundo templo nessa liturgia, o templo de Jerusalém. 46 anos para ser construído por Salomão. E quando Jesus Cristo chegou em Jerusalém, que foi ao templo, encontrou não um lugar bom de rezar. Quando Jesus chegou no templo, encontrou um grande comércio. E o que fez Jesus? Perdeu a paciência, botou todo mundo para correr e expulsou os comerciantes do templo. Por quê? Porque estavam fazendo da casa de Deus um comércio. E Jesus Cristo alertou dizendo: a casa de meu Pai é casa de oração. Oração. No templo eram beneficiadas 3 classes da sociedade, a saber, a classe política, os comerciantes e os sacerdotes. O que faziam? Os políticos vendiam no alugar de espaço para estender as tendas próximo do templo de Jerusalém e faturavam muito dinheiro com isso. Os comerciantes estavam dentro do templo e o que é que faziam? Vendiam os bois, os carneiros e as pombinhas para serem sacrificadas. O que é que os sacerdotes faziam? Recebiam esses animais oferecidos em sacrifício, ofereciam uma parte de sacrifício, mas a outra parte que faziam? Voltavam para o comércio. Existia uma parceria dos sacerdotes, dos comerciantes e dos políticos. Quem perdia nessa história? O pobre. Só para se ter uma ideia, um pontinho que ele devia oferecer em sacrifício pagava 5 vezes mais no tempo, valor comparado ao dele. 5 vezes mais. Quando percebe então a exploração, Jesus Cristo não aceita e faz o que fez: a limpeza, a purificação do templo. Quero agora falar do terceiro templo na liturgia de hoje, e o mais importante para nós, porque disse o próprio Jesus que o templo construído por mãos humanas pode ser destruído, mas o templo feito pelo próprio Deus, que é cada um de nós, este não. Então, de todos os templos, o mais importante não é o templo de Jerusalém, não é a basílica do ladrão, o mais importante é o templo que Deus fez, que significa dizer cada um de nós. Mesmo sabendo da importância da casa de Deus, do local de comunhão, da escola da fé e da doutrinação cristã, somos nós o templo edificado pelo próprio Deus e de maior importância. Quero então agora fazer uma correção no que diz respeito à nossa atualidade no templo. Diferente então dos comerciantes, dos políticos e dos sacerdotes de Anás que estavam no templo, hoje naturalmente nós vamos ao templo com 2 finalidades. Primeiro, ou para se encontrar com os amigos, porque fazemos do templo uma praça bela de encontro. Isso não é permitido por Jesus. Segundo, nós queremos fazer do templo uma conveniência. Entramos aqui simplesmente para pegar o produto que queremos. Às vezes, um produto de fé, um produto de devoção, um produto de promessa ou coisa dessa natureza. Saímos deste encontro e desta liturgia sabendo: a casa de Deus é casa de oração. Portanto, vamos fechar os nossos olhos e vamos poder cantar para interiorizar o que estamos dizendo na liturgia e celebrando um cheio de fé por meio do refrão daquela música que disse o Padre Zezinho: minha casa é casa de oração, a casa de meu Pai é casa de oração. Cantemos.
mais uma vez, minha casa. Louvado seja nosso Senhor Jesus.